Eita glória! Irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração hoje é algo que Deus fala profundamente ao meu coração e que eu sou muito abençoada quando eu estou estudando para ministrar e quando também estou estudando no meu dia a dia para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. E esse assunto, eu acredito que não só a mim, mas vai abençoar a todos nós nessa noite. Amém, em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus sempre nos traz bênçãos, sempre nos traz instruções que protege e que guarda as nossas vidas, que nos guarda de tantas coisas e também nos guarda de nós mesmos. Então, uma das coisas que eu sempre presto atenção é nos momentos nos quais eu não estou me protegendo, nos momentos nos quais eu não consigo proteger o outro. E como eu posso fazer? A palavra de Deus, irmãos, ela é completa. Você pode dizer a palavra do Senhor, ela é completa. E Cristo, quando nós nascemos de novo em Cristo, Ele fez algo muito poderoso, que Ele tornou o nosso coração limpo. E por nosso coração ser limpo, Ele nos habilitou, irmãos, a termos uma habilidade e uma proteção com a graça de Deus sobre aquilo que Ele tornou limpo, que é o nosso coração. E a palavra de Deus, no livro de Provérbios, capítulo 4, verso 23, o livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, a palavra do nosso Deus diz, nesse versículo, que nós devemos guardar o nosso coração. Mas o início desse versículo, ele me chama muita atenção sobre tudo o que se deve guardar. Estudando um pouco mais sobre essa primeira frase desse versículo, sobre tudo o que se deve guardar. E finaliza dizendo, guarda o coração, porque é do coração que procedem as fontes da vida. Então, no início, ele diz assim, sobre tudo o que se deve guardar. E meditando sobre aquilo que nós temos como importante, que nós temos como precioso para nós, aquilo que nós guardamos, aquilo que é valioso para as nossas vidas, todos nós aqui temos. Ou não? Não é? Você tem algo que é muito importante para você e que você mantém guardado, que você protege. Tudo aquilo que é importante para nós, aquilo que nós queremos manter guardado, é o que nós cuidamos, é o que você limpa, é o que você protege. Muitas dessas coisas estão guardadas em bancos. A sua casa, com certeza, ao vir para cá, você deixou ela muito bem protegida. Eu espero que sim, né? Então, você sempre mantém tudo o que é importante para você protegido, é ou não é? Não é verdade? O que é importante para você? Você protege sua família, marido protege sua esposa, a sua esposa protege seu marido, os pais protegem os seus filhos, e assim nós estamos sempre com esse cuidado em proteger aquilo que nós amamos. E existem algumas coisas que nós priorizamos, como o nosso nome. Nós queremos priorizar, nós queremos proteger, nós queremos guardar o nosso nome, nós queremos proteger a nossa reputação. É ou não é, irmãos? A nossa reputação é algo que nós queremos manter guardados, que nós queremos manter protegidos, nós queremos cuidar muito bem do nosso corpo. Hoje, nos dias de hoje, graças a Deus, existem recursos para que o corpo fique mais bonito, mais forte, como, por exemplo, ontem nós tivemos instruções maravilhosas de uma nutricionista, Márcia, que esteve aqui conosco no Momento Mulher, e ela trouxe instruções riquíssimas para como cuidarmos do nosso corpo, como cuidarmos da nossa alimentação. E essas instruções, elas são tão poderosas que você pode se manter bem fisicamente e também vai ajudar no emocional, no sistema nervoso, porque a alimentação, pelo que nós entendemos ontem, ela tem uma influência muito forte sobre todos os aspectos do nosso corpo e que isso reflete na nossa vida. Então, para você que malha, muita gente aqui malha,
Para você que se cuida, para você que faz caminhada, parabéns. Essa é uma forma que você escolhe e que você decidiu. Para aqueles que ainda não malham nem caminham, eu quero incentivar vocês nessa noite. Junto comigo, tá? Porque eu também preciso. Então, vocês estão de parabéns, tá? Se vocês têm se cuidado, parabéns para vocês. Muito bem. Isso é maravilhoso. É uma forma também de estar se protegendo. Para quê? Por que muitos hoje em dia estão cuidando do seu corpo? Para ter beleza, claro, para ter saúde, para se sentir bem consigo mesmo. E é uma forma de não morrer tão cedo. Ninguém aqui quer morrer cedo, não é verdade? Vixe, pouca gente respondeu. Ninguém aqui quer morrer cedo, não é verdade? Olha aí, responda, minha gente, para não me deixar confusa, né? Então, esse é um cuidado que as pessoas têm tido nos dias de hoje, jovens, hoje em dia jovens, pessoas ainda numa idade onde você olha e diz, e precisa, já estão se cuidando. Então, isso é maravilhoso e é uma escolha que as pessoas têm tido de se cuidar e é uma forma de se proteger. Então, em outros aspectos, como a nossa casa, nossa reputação, nosso nome, nossos bens, nosso corpo, nossa saúde, sua família, seus filhos, você decide, eu vou proteger. Não é verdade? Aí, quando o início do versículo diz, sobre tudo o que se deve guardar, a Bíblia não está ignorando ou descartando o restante das outras coisas que foram citadas aqui. Porque tudo aquilo que diz respeito a nós, como filhos de Deus, para Deus é importante. Amém? E é importante demais. Tudo que nós amamos, tudo que é nosso, tudo que Deus presenteou nas nossas vidas é extremamente importante. Porém, existe um outro aspecto quando o versículo diz sobre tudo o que se deve guardar. Se você observou bem, ao citar aquilo que é importante para nós e que nós protegemos e que nós guardamos, nós cuidamos muito bem de todas essas coisas. E quando diz sobre tudo, está dizendo, olha, sobre todas essas coisas, a palavra de Deus diz sobre todas essas coisas que já são importantes para vocês, que Deus já tem nos ajudado com a sua graça preciosa de cuidarmos, amarmos e proteger aquilo que já é nosso. Deus diz, mas sobre tudo isso, existe algo que, biblicamente falando, o Senhor diz que nós precisamos guardar. Amém? Que é o nosso coração. Que coisa maravilhosa. Glória a Deus. E quando se trata do nosso coração, nós precisamos, em nome de Jesus, agirmos como sábios. E se formos sábios, nós estaremos guardando os nossos corações acima de tudo. Então, o que vai nos ajudar a manter os nossos corações protegidos? O que vai nos ajudar a manter os nossos corações guardados? Primeiro, sermos sábios. A sabedoria do Senhor vai nos instruir, vai nos orientar para nos mantermos protegidos. Sabe, irmãos, quando nós fomos salvos em Cristo Jesus, quando nos trouxe para Ele, quando nós o recebemos como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós já não somos mais os mesmos. Já não somos mais os escravos do pecado. Você fica feliz com isso? O pecado já não tem domínio sobre nós, amém? O pecado já não tem força sobre nós e o pecado já não tem poder sobre nós. Então, se esses três aspectos já não têm poder sobre nós, significa dizer que nós podemos muito bem em Cristo mantermos o nosso coração seguro e guardado. Em Cristo, confiando no Senhor. Amém? Porque é através da força de Deus nas nossas vidas que nós nos manteremos protegidos, irmãos. Que nós nos manteremos guardados. Porque no mundo em que nós estamos, existem motivos todos os dias. Não importa onde nós venhamos estar, todos os dias das nossas vidas, irmãos, existem motivos para, num momento ou outro, você se descuidar um pouco e o seu coração ser afetado por alguma coisa. Mas nessa noite Deus vai nos mostrar como mantermos o nosso coraçãozinho protegido, como guardarmos o nosso coração de tantas coisas que acontecem. Por quê? Porque quando nós protegemos e guardamos os nossos corações, irmãos, uma das primeiras coisas que nós iremos usufruir
pode ter certeza. Eu vivo isso e é experiência própria. Uma das primeiras coisas que você vai usufruir é de uma ótima noite de sono. Você vai dormir maravilhosamente bem. Você vai se alimentar bem. Você vai conseguir viver bem. Você vai conseguir construir relacionamentos saudáveis. Porque de dentro de nós, quando nós guardamos o nosso coração, quando nós nos protegemos, irmãos, neste mundo, tanto das coisas que nós vivenciamos, como as coisas que o diabo levanta para nos parar, para nos atacar, para desanimar, para nos entristecer. Quando nós nos protegemos de tudo isso, a qualidade de vida que nós podemos ter é outra. Amém? Porque esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Que nós tenhamos uma qualidade de vida excelente. E quando se trata em qualidade de vida, irmãos, não se refere apenas à qualidade de vida no sentido de estar saudável, não somente no emocional, mas nos 3 aspectos, espiritual, emocional, no físico, nos relacionamentos, em todos os aspectos. Deus deseja, irmãos, que nós venhamos viver felizes e que nós venhamos viver inteiros nesta vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, como nós podemos guardar? E de quê? De que nós podemos proteger o nosso coração? É necessário estarmos nos protegendo. Sabe, irmãos, antes de ler algumas coisas das quais nós podemos nos guardar e nos proteger, às vezes nós estamos fragilizados com outras coisas que já aconteceram há muito tempo, mas aquilo vem nos afetando. E muitas das vezes nós somos machucados facilmente. E filhos de Deus, às vezes também se encontram como esponja. Tudo eles absorvem. E o problema é absorver e não dissolver. Quando nós guardamos, quando aquilo engessa, quando aquilo fica, vamos dizer assim, congelado, nós nos tornamos tristes. Muito pouco é necessário para nos parar. Muito pouco é necessário para nos tirar da onde o Senhor nos colocou. Muito pouco. Talvez você diz assim, não, mas me machucou, mas doeu, foi difícil, eu não consegui administrar. Mas às vezes é uma sobrecarga da vida que você já tem, que você já levou até hoje, de tantas coisas que você não conseguiu resolver dentro de você. E essa sobrecarga faz com que você, ao chegar a algo que nem é tão grande, faz você se entristecer, faz você desistir de coisas importantes. Por quê? Porque você não está protegendo aquilo que Deus tem como algo de extrema importância. Porque o Senhor disse, sobre tudo o que se deve guardar, sobre todas as coisas, irmãos, porque as demais coisas Deus está nos dando graça para cuidarmos e o Senhor está protegendo para nós. Mas Ele diz, sobre todas as coisas, vocês precisam se proteger. Porque existe um inimigo das nossas almas, que é o diabo nessa terra, que ele trabalha para fazer com que você esteja desanimado, com que você desista daquilo que Deus tem para a sua vida, com que você não esteja bem, com que seus relacionamentos não sejam bons. Existe uma influência terrível nessa terra, que isso tem afetado muitos filhos de Deus. Mas a palavra de Deus nos diz que é possível. Você pode dizer com alegria, é possível guardar o meu coração. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Então, como guardar o nosso coração? E nós precisamos guardar o nosso coração. E nós precisamos proteger o nosso coração de quê? Primeiro, irmãos, nós precisamos proteger o nosso coração das mágoas. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tentados a sermos magoados, ou sermos magoados, nós viveremos isso muitas vezes durante o curso de nossa vida. Eu vou dizer de novo. Sermos magoados, irmãos, isso são experiências que todos nós, um por um, viveremos durante todo o curso da nossa vida. Cabe a nós saber como administrar. É aí onde está a diferença de ser magoado e de administrar aquele que machucou você. Então, a palavra de Deus diz,
é uma das coisas que nós temos em Cristo. A capacidade de nos proteger em Cristo, uma delas é mágoa. A segunda coisa é a tristeza. Tristeza vem para todos. Estou certa ou estou errada? Tristeza vem para todos. Mas, irmãos, mais uma vez eu reforço, em Jesus há a capacidade de estarmos nos protegendo disso. Oh, glória! Eu não sei se você celebra essa notícia maravilhosa que está sendo reavisada para você nessa noite, que está despertando algo em você nessa noite, mas Deus está dizendo, eu dei capacidade a vocês, no espírito, de se protegerem da tristeza. Eu dei capacidade no espírito de vocês se protegerem da mágoa. Eu dei capacidade no espírito de vocês se protegerem do egoísmo. Eu dei capacidade no espírito de vocês estarem protegidos do medo. Então nós estamos equipados e muito bem equipados pela graça e pela bondade do Senhor, pela bondade de Deus que nos amou, que nos abraçou, que cuida das nossas vidas e diz, vocês estão capacitados, equipados em Cristo. Vocês não serão, talvez um dia, não. Quem aqui já aceitou a Jesus como Salvador, diga glória a Deus. Então você já é. Você já é o suficientemente capacitado para se proteger, irmãos. Sabe, a palavra de Deus nos diz que nós precisamos todos os dias das nossas vidas, irmãos, estarmos guardando para quê? Para que aquilo que dói não venha doer, aquilo que machuca não venha nos machucar. E essa habilidade, irmãos, você não encontra no mundo natural. Não é o mundo natural que dá essa habilidade ao ser humano. Quantos casamentos eles são destruídos porque não existe essa ferramenta que Deus está compartilhando conosco nessa noite? Porque as pessoas não sabem lidar com essa ferramenta poderosa chamada Espírito Santo. O Salvador, Jesus, nas nossas vidas. O Deus Todo-Poderoso que nos ama e mudou a nossa vida para sempre. E Ele diz, olhe, capacitados em mim, vocês terão um casamento para o resto das suas vidas. Capacitados em mim, os seus filhos não irão embora de casa. Capacitados em mim, os seus filhos os amarão verdadeiramente e será um amor genuíno. E os seus filhos os amarão em gratidão e reconhecimento pelo que vocês têm feito. Mas isso é entendendo, o meu coração precisa estar guardado no Senhor. Sabe, irmãos, quantas pessoas não protegem o seu coração da ambição? Quantas pessoas não protegem o seu coração da vingança? Quantas pessoas não protegem o seu coração da avareza? Quanta coisa ruim existe que tem tido acesso aonde Deus diz sobre tudo que se deve guardar. Glória a Deus. Avalie todos os cuidados que você tem tido. Quantas pessoas chegam a gastar milhões na sua beleza, na sua estética? Quantos sorrisos chegam a custar 50 mil, 60 mil reais? Quantos procedimentos no corpo? Quantos procedimentos as pessoas fazem que chegam a custar muito caro? E as pessoas pagam por isso sem reclamar. É ou não é, irmãos? Eu não estou inventando, isso é um fato. As pessoas pagam por isso com prazer. Mas, em se tratando de guardar o coração, irmãos, é de graça. Amém? É fé, é crer, é a palavra de Deus. E Deus diz, meus filhos, vocês viverão uma vida inteira. Vocês viverão uma vida completa, uma vida abençoada, uma vida plena, uma vida desfrutando do que Jesus conquistou para nós, mas sabendo, o coração de vocês precisa estar guardado. Porque no dia em que nascemos de novo em Cristo, irmãos, o nosso coração ficou limpo. Amém? Ele ficou limpinho, limpo. E Deus diz, pronto.
Como ele agora está limpo, vamos guardá-lo. Sabe, irmãos, domingo passado eu trouxe essa palavra lá para a Trindade. Isaac tem a oportunidade de ouvir 2 vezes, né, Isaac? E aí, quando foi hoje estudando, que meu pastor sempre diz, leve para lá e traga para cá. E estudando sobre essa palavra, e eu pensei, Senhor, como essa palavra é poderosa. Sabe, eu não sei qual a palavra que você gostaria de ouvir hoje, mas você está ouvindo uma palavra que pode mudar a sua vida completamente. É você entender que porque alguém disse algo com você, você não precisa considerar isso e levar isso para o resto de sua vida. Porque você tem um coração que precisa ter cuidado com ele. Você precisa zelar. Você precisa decidir, irmãos, quem entra e quem sai do seu coração. Amém? Você pode dizer, eu tenho, diga com muita fé, autoridade em Cristo Jesus para decidir quem entra, não, o que entra e o que sai do meu coração. Nós podemos, nós temos, em Jesus nós nascemos com essa capacidade de protegermos o nosso coração. Uma dica importante é, como? Nós podemos proteger o nosso coração. O que fazer? Uma das dicas é filtrando tudo aquilo que nós estamos ouvindo. Às vezes, dependendo do que nós já vivemos na vida, irmãos, dependendo das situações ruins que nós já vivenciamos, você sabia que muitas vezes acontecem situações que a culpa por você não ter ficado bem não é necessariamente aquela situação. Mas são situações que você já vivenciou. E existe aquele acúmulo de tristeza, aquele acúmulo de situações, aquele acúmulo de dores. E essas dores, elas vêm e fazem com que você já não veja mais o mundo colorido. E sabe que quando Cristo nos chamou, tudo ficou belo. Tudo ficou perfeito. Mas existe um filtro que ele precisa de cuidados. Existe um filtro no qual muitas vezes nós estamos olhando a nossa própria vida. Nós estamos olhando para as situações, nós estamos olhando para nós mesmos. E esse filtro, que muitas vezes se encontra sujo, com situações das quais você esqueceu de limpar. Por exemplo, essa lente aqui. Se eu não limpar, vai chegar um dado momento que eu não vou conseguir enxergar. Quem aqui usa óculos sabe muito bem disso. Todos os dias a gente precisa estar passando um paninho, limpando, porque vai chegar um dado momento em que vai ficar embaçado. É ou não é, para quem usa óculos? A gente tem que manter limpinho. E se não limpar, vai embaçar. Você vai tentar enxergar direito, vai ter uma manchinha. Não vai ter como enxergarmos com clareza. Você pode dizer, Deus está falando comigo. Obrigada, Senhor. Obrigada, Espírito Santo. E Deus está dizendo, esse filtro que Deus nos deu para olharmos a vida linda, para olharmos a vida como verdadeiramente ela é. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês, isso não está no esboço. Mas quantos aqui estão comendo sem prazer? Quantos aqui têm uma comida boa na sua casa e seus armários estão robustos? Mas você come e diz, não tenho mais nem prazer nisso aqui. Eu sei que Deus está alcançando você, especificamente, uma mulher que está aqui nessa noite. Deus está dizendo para você que Ele está te dando uma oportunidade nessa noite para que você se sente na sua mesa e tenha alegria e que o seu mundo se torne colorido. Que tudo aquilo que tem obstruído a sua alegria, o seu bem-estar, a sua felicidade, Deus está dizendo, eu vou restituir nessa noite. Porque tudo que nós temos nas nossas vidas, olha, não importa o que seja, o que quer que você tenha, não importa, por mais pequenininho, por mais simples que seja, Deus nos quer felizes.
Deus nos quer usufruindo daquilo que nós decidimos ter, daquilo que nós decidimos comprar, daquilo que nós decidimos viver, daquilo que nós decidimos usar, daquilo que nós decidimos abençoar outras pessoas. Deus nos quer sentindo o gosto da vida. Sabe, irmãos, eu costumo dizer que Deus, Ele nos quer celebrando a nossa vida. E muitas vezes esse filtro tem tornado a vida dos filhos de Deus preto e branco, sem graça, triste. E você se encontra com tanto poder em sua vida, mas existem coisas que você não está sabendo lidar. E a palavra de Deus está nos dizendo nessa noite, comece a filtrar tudo o que você está ouvindo. Amém, irmãos? Comece a filtrar tudo, absolutamente tudo, o que você tem assistido. Aleluia. Comece a filtrar tudo o que você toca. Comece a filtrar os seus pensamentos, de acordo com a palavra de Deus. E comece a filtrar tudo aquilo que você está conversando. Olha, isso vai trazer um outro nível para a sua vida de paz. Quantos chegaram aqui nessa noite e na hora do louvor não conseguiu se instalar, que não conseguiu chegar, que não conseguiu estar aqui? Sua mente o tempo todo esteve em outros lugares, menos aqui. Quantos chegam aqui, meus irmãos, e fazem compras na internet dentro da igreja? A irmã agora vai tocar num ponto super importante. Quantos chegam aqui, muitas vezes estão acessando a Netflix dentro da igreja? Pois é. Irmã Sandrinha, como é que tu sabe? Aqui tem tantas fontes. Aqui não é lugar para você fazer compra. Deixa para comprar quando sair. O culto não dura nem 2 horas. Aqui não é lugar para você estar acessando a internet. Deixa para fazer isso ali fora. Porque muitas vezes essas distrações são seus filtros sujos. E você decide viver com esses filtros sem limpar. Porque eu decidi assim. Tem um livro de Rick Renner que ele disse, quantos olham para a palavra de Deus e diz, quem a palavra de Deus pensa que é para dizer o que eu tenho que ser e o que eu tenho que fazer? Ela é maior que nós. Porque é Cristo Jesus alcançando o coração dos seus filhos. Sabe, irmãos, tudo que pode nos influenciar deve ser muito bem avaliado. Eu sei que ninguém aqui está forçado a estar ouvindo a palavra do Senhor. E Deus está dizendo, avalie aquilo que tem deixado seu mundo estranho. O que está acontecendo? Aí, mais uma vez, Deus quer que nós mantenhamos isso vivo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Porque do nosso coração é dele da onde procede as fontes da vida. É do nosso coração. Sabe, Deus nos deu, irmãos, um coração regenerado. Deus não deixou nada do que ele fez por cada um de nós pela metade. Você pode dizer, tudo que Deus faz, ele começa e termina. Então está completo. Tudo que Deus fez por nós está completo, nada falta. E ele diz, olha, pode se apropriar de tudo, porque está completo. Então hoje o nosso coração está completamente regenerado. O nosso coração está restaurado. Amém, irmãos? E ele, como diz a canção, é inspirado por Jesus. Então, um coração restaurado, um coração regenerado, e nesse coração, tudo o que guardarmos é muito precioso. Eu vou repetir. E nesse coração, meus irmãos, tudo que nós guardarmos é muito precioso. Porque no coração, ou seja,
Nós só guardamos. Eu vou falar mais devagar para que isso desça para o seu coração. Nós só guardamos, irmãos, aquilo que é importante para nós. Todos nós aqui jogamos fora o lixo todos os dias. Quem guarda, eu penso que é para deixar para guardar no outro dia para juntar um pouco mais. Mas nenhum de nós aqui, eu posso dizer isso, irmãos, eu não posso afirmar 100% de certeza, mas eu posso dizer que todos nós, vamos dizer assim, todos os dias nós pegamos aquilo que já não precisamos mais. É ou não é? Para o lixo vai aquilo que já está descartado. Não é verdade? Para o lixo vai aquilo que já não serve mais. Para o lixo vai aquilo que já está estragado. Que se você comer vai lhe fazer mal. Não é verdade? Para o lixo vai aquilo que você olha e diz, na minha casa eu nem quero e nem entra mais. Amém, meus irmãos? E quantas vezes, irmãos, no nosso coração, da última vez que eu ministrei aqui, eu dei o exemplo de um compartimento. Quantas vezes no nosso coração tem espaços onde Deus está dizendo, ali precisa fazer uma faxina. E a gente ignora. Porque você não consegue enxergar que naquele compartimento aqui dentro precisa se manter limpo para que nós mantenhamos o nosso corpo cheio de saúde e de alegria. Para que a nossa comida tenha sabor. Para que você olhe para os seus filhos, não importa o seu comportamento, mas que você os ame intensamente e queira mantê-los na sua vida e pertinho de você. Mas quantas coisas, irmãs, mantêm as pessoas distraídas? E essas distrações, muitas vezes, é porque Deus está dizendo, o carro da coleta está passando. E muitos estão ignorando. Olhe, eu não sei se você observa, mas eu como dona de casa, o carro da coleta quando vem na esquina, principalmente da nossa cidade, não sei do seu bairro, mas do meu, Marcos, corre, o carro da coleta está passando. O carro da coleta está passando nessa noite. Oh, glória! Deus nos convida, irmãos, a estarmos ouvindo a sua palavra, obedecendo a sua palavra, para vivermos uma vida deliciosamente abençoada, tranquila e feliz. A palavra de Deus diz, quer viver dias felizes? Refreie a sua língua do mal e os seus lábios de falarem dolosamente. Coisas ruins. O Senhor diz, quer viver feliz? Coloque um guarda na sua boca. Então, quando o guarda está na boca, o coração está bem guardado. Você está com a chave e diz, só quem tem o direito de pegar nessa chave é o meu Senhor. Sabe, o nosso coração, ele deve ter um sistema de proteção seguro. Quem tem carro aqui, instala um sistema de proteção, né? Qualquer coisa, ele está ali, ó. O barulho, estão mexendo em mim, estão querendo me levar. Quantas casas hoje têm um sistema de proteção impressionante? Aonde a pessoa está, eu tenho uma amiga que ela vê toda a sua casa, todos os compartimentos. Nada na casa fica sem ser visto pelo celular. Não é? Esse é um sistema de proteção. Então, quantos milhões as pessoas têm investido em sistema de proteção? E Deus está dizendo, vocês precisam tomar posse e instalar também no nosso coração. Porque, irmãos, por que Deus nos deixou esse alerta? Por que o Senhor nos alerta para isso? Porque no mundo em que nós vivemos, nesse mundo cheio de dores e de problemas, nesse mundo cheio de coisas que muitas vezes se levantam inesperadamente, o Senhor diz, esses momentos o sistema de proteção precisa estar atualizado, ativo e ligado, para que qualquer coisa, o alarme seja rápido e você entenda,
preciso me proteger. Amém? Nós não devemos brincar com isso. Porque isso tem uma relação muito forte com a nossa vida, com a nossa paz. Sabe, irmãos, não existe nada que pague algo chamado paz. É muito precioso. Que maravilha, meus irmãos. É termos aquele dia que, mesmo não sendo o melhor dia da nossa vida, você consiga, no curso do dia, dizer assim: até aqui me ajudou o Senhor. Oh, como Deus tem sido bom. O Senhor me protegeu, o Senhor me protege, o Senhor me guarda, o Senhor provê todas as coisas para mim. Reconhecendo os grandes feitos do Senhor. E quando o filtro está sujo, muitas vezes, reconhecer os feitos do Senhor fica distante. Porque o lixo não permite que você veja onde Deus está. E o lixo não permite que Deus esteja onde Ele está. Porque tem lixo demais no lugar. Misericórdia mesmo. Ah, Jesus. Você pode dizer: Deus me ama. Aleluia. Aleluia. Deus sempre estará à procura de um lugar aonde Ele encontre espaço. Existe um homem chamado Davi, muito conhecido, uma história extraordinária, um grande rei, um grande guerreiro, um guerreiro vencedor que passou por adversidades extremas. E eu gosto de ficar conversando com o pastor Marcos sobre algumas coisas, e hoje eu comecei a puxar dele algumas coisas, e às vezes ele fala uma coisa que ele nem se dá conta de que aquilo trouxe uma revelação para a minha vida. E a gente conversando, eu falando: filho, Davi e tal. É o pastor, viu? Eu chamo ele de filho, mas não é meu filho, não. E aí eu falei para ele, em relação a Davi, que Davi, a palavra de Deus diz lá no livro de Atos, capítulo 13, verso 22. Vamos ver lá. Atos, antes de falarmos um pouquinho mais de Davi, Atos, capítulo 13, verso 22. Amém? E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Oh, glória! Homem segundo o meu coração. Homem segundo o meu coração, e que fará toda a minha vontade. Estudando esse versículo, conversando com o Marcos, aí ele me falou umas coisas lá e eu fiz alguns encaixes. Qual a diferença entre Saul e Davi? Davi era o rei, Saul era o rei. Né? Quando foi para ser escolhido Davi, o profeta Samuel foi até a casa do pai de Davi. Quando chegou lá, tinha vários irmãos. E aí, de repente, o profeta, ao ver um dos seus irmãos, ele já diz: não, é esse. E Deus diz o seguinte, esse versículo se encontra lá em 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. Deus diz: olha, não é como o homem vê. Você está vendo a aparência. Porque eu penso que os irmãos, assim como aqui está o versículo, que diz: e tendo tirado a este... Ai, desculpa, eu pensei que era 1 Samuel. 1 Samuel, minha filha, bota lá. 1 Samuel 16, verso 7. E aí, quando o profeta Samuel... Pronto. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência. Minha filha, bota no 6, por favor, para a gente entender melhor o que eu quero falar. Aí diz: sucedeu que entrando eles, os irmãos de Davi, viu a Eliabe e disse consigo, o profeta disse consigo: certamente? Não, minha filha pode voltar só um bocadinho, que ainda não terminou não. Vai, pronto. Aí sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe, que era irmão de Davi, e disse: o profeta Samuel falou consigo mesmo:
certamente está perante o Senhor o seu ungido. Aí Deus imediatamente corrigiu. Verso 7. Aí Deus disse, porém o Senhor disse a Samuel, não. Não atente para a sua aparência, porque Samuel, quando olhou, acho que devia ser um homem com cara de guerreiro, né? Um homem alto, forte, né? Um cara de valente, com uma estrutura física, com um comportamento de um rei. E quando Samuel, o profeta, olhou, Deus disse, não, é bonito, é alto, é forte, mas não é esse aí não, viu? Aí Deus corrige o profeta. Deus diz, olha só, não atente para a sua aparência. Ou seja, não olhe para a sua aparência, não olhe para a sua altura. Porque Deus diz, eu o rejeitei. Aí diz, porque o Senhor, Ele não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor, Ele vê o coração aqui dentro. Amém? Sabe, a nossa aparência é muito importante. É importantíssima. Às vezes, no domingo eu sempre dou uma arrumadinha, para vir mais ajeitadinha, mais apresentável para os meus irmãos. Talvez você nem ache tão apresentável, mas é o que eu posso hoje. Será melhorado com os dias que Deus é fiel e poderoso. Você, com certeza, veio muito apresentável hoje. Você vestiu a sua melhor roupa, sua roupa limpinha, cheirosa, cuidou dos seus cabelos, botou o seu melhor perfume. É ou não é? Talvez você diga, não, hoje eu peguei aquela camiseta que estava ali amassada, mas foi a que você escolheu e vestiu. Não é? Maiara veio de chiquinha hoje. É tudo assim. Então, não é essa a aparência, embora Deus tenha muito interesse na nossa aparência. Deus quer nos ver muito bem, felizes, limpinhos, cheirosos, cheios de saúde. É tudo que Deus quer. Mas Ele diz, mas eu não estou interessado tanto quanto aqui dentro. No coração. Porque o profeta, ele por um instante, ele diz, achei Eliabe. Deus diz, não, eu não vejo como você vê, eu não estou olhando a aparência, eu estou vendo o que está aqui dentro. É onde Deus verdadeiramente está interessado, irmãos. É o que está aqui dentro. Amém? Quando cuidamos daqui de dentro, oh glória, o resto fica leve. Oh, aleluia. O resto fica agradável. Há uma paz que ela governa, que ela reina, que ela administra nossa vida, nossas palavras, nossas atitudes, nossos gestos, o que nós amamos, a nossa casa. Ela simplesmente diz, eu tenho o governo da vida de Adeilma, de Eliana, de Chicão. Não é, Mateus? Eu tenho... É exato, Mateus. Eu tenho o governo do coração dos meus filhos. Quando nós estamos dizendo para Deus, Deus, toma o meu coração. Ficar bonito não é pecado. Quem está se esforçando para ficar mais bonito, parabéns, arrocha. Como nós dizemos aqui no sertão. Fique mesmo. Mas aqui dentro, invista. Quantas pessoas, meus irmãos, são capazes de pagar 40 mil reais por um curso? Muito mais que isso. Eu estou falando de um curso pequeno, um curso de 2 semanas. Eu estou fazendo um curso e meu professor fez um curso desse. Ele disse que foi só 2 semanas, eu paguei 40 mil reais. Quantas pessoas têm essa capacidade de investimento alto? Mas quando Deus diz... O que nós devemos dizer? Nós optamos por dizer o errado. Quando devemos dizer que amamos, nós optamos a dizer que odiamos porque é mais fácil. Oh, Jesus.
Olha, eu amo vocês, viu? Estou com raiva de ninguém, eu estou bem comigo mesmo, com Deus, graças a Deus. Mas uma coisa eu sei. Eu estou dizendo para vocês o que Deus disse para mim e o que mudou minha vida. Quantos investimentos altos são feitos por belezas externas? E aqui dentro não existe cuidado quase nenhum. Dorme não ora, acorda não ora, almoça nem agradece, passa semanas após semana, não lê a Bíblia, não são fiéis a Deus nos dízimos e nas ofertas. São relaxados, porque ninguém está vendo. Cuidar do que as pessoas estão vendo é fácil. Mas Deus diz, eu lhes dei a capacidade de cuidar daquilo que ninguém está vendo. Porque quando Deus precisar de você, assim como quando ele procurou Davi. Sabe a diferença entre eles dois? É que Saul era o rei. Saul, ele tinha uma dificuldade que Davi não tinha. Davi, sim, ele tinha um coração submisso, tranquilo, sincero, quebrantado, contrito, santo. Ele tinha boas intenções, ele tinha boas motivações e Davi, ele sempre queria acertar. Sempre. Desde a sua juventude, Davi poderia ter mágoa dos seus irmãos e até mesmo do seu pai. Ele poderia, mas ele não guardou. Davi, ele poderia ter se vingado de Saul, minha gente. Quem conhece a história sabe que Saul, olha. E Davi teve a oportunidade de matar Saul, sim ou não? Quem conhece a história, sim ou não? Ele teve, ele matou? Não. Já como rei, ele poderia ter ignorado a correção do Senhor por meio do profeta Natã. Entretanto, meus irmãos, ele guardou o coração. A diferença entre Saul e Davi, simples. Saul tinha dificuldade de se arrepender. Preste atenção. E Davi se arrependia rápido. Quer manter seu coração limpo? O primeiro passo. Mantenha, desenvolva um arrependimento veloz. Rápido. Errou, pecou. Isso não nos dá legalidade para vivermos uma vida de pecado. Isso não está nos dando legalidade para vivermos uma vida de pecado. Mas se errar, se arrependa rápido. Não mantenha mágoa, vingança, egoísmo, ódio no seu coração, porque vai atrapalhar as suas bênçãos, vai atrapalhar a sua vida. Porque Davi hoje está na história como um grande rei, embora tenha errado. Porque existe uma diferença e há um destaque entre Saul e Davi. Porque Davi rápido dizia: ó meu Senhor, eu me rendo diante de ti e reconheço que pequei. Aqui está a diferença. Em manter o coração limpo, protegido, fechado. Sabe que muitos ainda essa semana ouvirão: você não presta. Muitos ainda essa semana ouvirão: você não vai dar para nada. Muitos ainda essa semana ouvirão: você não vai conseguir. E você vai fechar o seu coração. Proteger o seu coração. E dizer: eu não recebo essa palavra, Satanás. Eu repreendo em nome de Jesus. Porque eu sou. Vamos lá, todo mundo junto? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Aleluia!
sobre nós, irmãos. Nós somos o que Deus diz sobre nós. Então mantenha na sua vida o que Deus disse sobre você em evidência. Aleluia! Mantenha em evidência. Mantenha ativo, mantenha no auge, mantenha alto o que Deus disse para você. Amém? Você pode dizer com alegria: eu manterei o meu coração protegido. Porque sofreremos ataques? Sim. Infelizmente. Mas a capacidade de proteção nos foi dada através do sangue do Cordeiro. A capacidade de proteção nos foi dada através de Cristo Jesus. A capacidade de proteção já está em nós. Ela não vai chegar, ela já é agora. Para você abrir a sua boca e dizer: eu sei quem sou. Aleluia! Fortes em Deus! Fortes no Senhor! Reinando sobre essa terra como reis e sacerdotes! Oh, aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Eu declaro em nome de Jesus, você sair desse lugar decidido a não ser uma esponja, mas ser alguém que sabe se proteger e se guardar. Você pode dizer: eu sou lindo ou linda por dentro e por fora. Agora, se você não acredita por fora, eu não posso ajudar muito. Mas por dentro, eu posso dizer, baseado na Bíblia Sagrada, que você está muito bem. E se não estiver, eu declaro que você vai dar continuidade a essa plenitude a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém? Guarde o coração. Sobretudo, porque é dele que procede as fontes da vida. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.